Uma das aulas que eu dei sobre isso é a teoria Torres, para falar de todos os atores que interagem numa discussão sobre inteligência artificial. Na fala que eu preparei, tem um pouco de redundância com a introdução da professora Suzana, mas eu acho que é bacana para a gente passar, porque a gente começou, não esqueci, ele pode passar, para a gente ficar num terreno comum, né? Primeiro que a inteligência artificial demorou 80 anos para fazer sucesso de uma hora para outra, né? Parece que tudo começou em 2022, quando lançaram o ChatGPT, mas na verdade você tem um desenvolvimento de pelo menos 80 anos, desde a década de 40, em que se tenta replicar a capacidade de cognição humana em sistemas automatizados. Eu coloquei aí uma imagem, não dá para ver direito, do filme do Jogo da Imitação, em que ele mostra como, durante a Segunda Guerra Mundial, a inteligência britânica, para quebrar os códigos das trocas de mensagem, das mensagens cifradas do exército alemão, desenvolveu um projeto, e esse projeto, o que ele tentava fazer ao invés de alguém ficar tentando quebrar o código com fórmulas matemáticas, vamos criar uma máquina que faz isso de forma automatizada. Só que não é uma automação mecânica, é uma automação que precisa de algum nível de discricionalidade, né? Isso que a inteligência artificial nos permite, que ela consiga fazer pequenas ou grandes arbitragens para chegar numa decisão ou numa entrega específica, né? Isso difere de outras automações que já existem. Esse não é um fenômeno que está ou adormecido há 78 anos e fez sucesso nos últimos 2, e nem é um fenômeno que está evoluindo de maneira linear. Você tem qualquer área que se desenvolve, você tem os movimentos que ligam espasmos, né? Parece que agora vai e some, vai e some, vai e some. A gente está agora num momento que parece que agora vai. Todo mundo está falando de inteligência artificial. Nos últimos 2 anos, um grande volume de investimento, apesar de haver um questionamento grande se esse volume de investimento faz sentido, você tem uma bolha sendo surgida. Uma coisa que eu sempre falo também é que até 2022, as aplicações de inteligência artificial, elas eram transparentes, não no sentido de darem publicidade como eram feitas, mas transparentes no sentido de que elas não deveriam ser percebidas. A gente tinha ali na Netflix uma inteligência artificial escolhendo filmes para a gente, mas a Netflix não dizia, olha, estou usando inteligência artificial para escolher filmes para você. A gente já tinha uso de inteligência artificial para exames médicos, para conseguir acelerar diagnóstico, fazer uma rechecagem de diagnóstico, mas não existia o laboratório falando, olha, que a gente tem uma grande ferramenta de inteligência artificial. Em novembro de 2022, quando foi lançado o ChatGPT, e esse lançamento colocou o tema da inteligência artificial, e mais especificamente a inteligência artificial generativa, na pauta de uma maneira assim avassaladora, várias empresas passaram a precisar dizer que estavam usando inteligência artificial, né? Então o diferencial passou a ser o uso de inteligência artificial. Nessa semana a Apple lançou o novo iPhone, e a grande diferença do iPhone novo 16 é que ele tem a Apple Intelligence, que são os recursos de inteligência artificial. Então a inteligência artificial passou a ser mais destacada em todas as entregas. Pode passar, por favor, Eli? Nesse ano, o Instituto IDEA fez uma pesquisa para saber o que o brasileiro achava sobre inteligência artificial. E 77% dos brasileiros disseram entender o que é inteligência artificial. E o entender significava concordar. Primeiro você perguntou se sabia ou se não sabia o que era, depois perguntou se eles concordavam com essa definição de inteligência artificial. Você teve um grande volume de respostas que diziam que sim. Quando você perguntava para o brasileiro se eles usavam inteligência artificial, eles diziam que sim. Quando você perguntava como eles usavam, a resposta era usando inteligência artificial em Google Maps, Instagram, enfim, ferramentas que têm recursos de inteligência artificial, mas em que você não é o protagonista do processo, né? Assim, o grande trabalho de uso do recurso cognitivo, na verdade, é feito pelo desenvolvedor e não pelo usuário em si. O uso da inteligência artificial, digamos, de uma maneira mais autônoma, mais intencional, ainda é muito pequeno no Brasil, mas essa mesma pesquisa mostra que 40% dos brasileiros, né, considerando que essa base é uma base representativa, tem interesse em conhecer mais sobre inteligência artificial, em conhecer carreiras que envolvam inteligência artificial, ou em entender como usar a inteligência artificial nas suas carreiras. O brasileiro, mais uma vez, otimista, digamos assim. Pode passar aí, por favor. E aí, em uma das conversas me perguntaram, existe, todo mundo fala de inteligência artificial generativa, mas tem inteligência artificial que não é generativa?
que os casos que o Fred trouxe aqui destacam, né? Assim, o reconhecimento de imagem não é inteligência artificial generativa. A inteligência artificial generativa é quando um sistema inteligente está ali replicando a forma humana de pensar, quando ele é capaz de criar algo a partir do que ele já viu no passado. Quando fala criar algo, é algo que ainda não existia. Fazendo um paralelo, você faz uma busca do Google, como você fazia até 2, 3 meses atrás, todos os resultados eram conteúdos que já tinham sido feitos no passado. Alguém escreveu aquilo e o Google, o papel dele foi de localizar, priorizar e apresentar para você. Aquilo não foi criado naquele momento. Quando a gente está usando o ChatGPT ou a busca do Google atual, aquela resposta é uma resposta que não existia. Quando você pede uma imagem que não existia. Ela foi feita a partir de bases de dados do passado, prevendo um pouco do futuro. Do ponto de vista tecnológico, para que isso funcione, a gente tem pelo menos essas 3 siglas. A primeira são as redes de geração adversarial. Basicamente, essas inteligências artificiais, elas aprendem com 2 inteligências artificiais, uma tentando criar algo e outra tentando identificar se aquele algo é original ou é copiado. Nesse processo, no caso da OpenAI, que lançou o ChatGPT em 2022, ela começou a existir em 2015. Então, levou 7 anos para ela colocar público, ao grande público, essa ferramenta, fazendo esse tipo de aprendizado, e aí a gente entraria numa discussão longa sobre redes neurais, sobre aprendizado de máquina e tal, já fica um pouco mais técnico. Mas as inteligências artificiais generativas são criadas quando você consegue fazer esse jogo, um sistema que é capaz de saber se está criando algo novo ou copiando algo que já existia. São ferramentas que usam grandes modelos de linguagem, significa que elas varrem, vou falar assim, a internet inteira, leem todos os livros, e a partir disso eu tento criar padrões e perceber conexões. E quando a gente fala que ler os livros não é que nem a gente lê, é um trabalho de tokenização, é de quebrar as palavras em vários pedaços, depois perceber como esses pedaços se relacionam entre si. E o que uma ferramenta como o ChatGPT faz, ela não pensa um texto como nós pensamos, é um trabalho de previsão de sequência de palavras. Então, o ChatGPT, quando te dá uma resposta, ele não está pensando naquela resposta, indo na memória e trazendo, ele está projetando, de fato, prevendo uma sequência de palavras, inclusive prevendo quando não deveria vir mais nenhuma palavra, deveria vir um ponto. Aí, nesse parênteses, eu sempre faço um paralelo com a minha filha. Eu tenho uma filha de 2 anos e um dia eu fui pegar ela da escola para comprar um presente para minha esposa, Dia das Mães, e eu falei que a gente ia para uma loja de vestidos. E ela completou, e de sapatos. Mas não é que ela sabia que era uma loja de vestidos e de sapatos, é só porque na cabecinha dela, em geral, loja de vestido, depois vem em sapatos. É exatamente isso que o ChatGPT faz. Então, o ChatGPT não tem juízo de valor. Ele só prevê o que é que deveria vir depois, e isso, em geral, faz sentido. Quando não faz sentido, a gente diz que o ChatGPT alucinou, né? Então, que na verdade é quando a sequência de palavras fugiu do contexto, ou de fato é algo que não faz sentido para o que a gente demandou. E, por fim, essas interfaces, assim, a grande sacada dessas interfaces foi a de permitir o uso da linguagem natural. Quando eu fiz doutorado, para você poder usar a inteligência artificial, você obrigatoriamente tinha que saber uma linguagem de programação. Você tinha que saber a sintaxe, saber como chama uma função, como chama uma biblioteca e tal, etc, etc. Quando você vai para o ChatGPT, você pode usar recurso de inteligência artificial apenas pedindo, subir aqui uma planilha Excel, a minha fatura de cartão de crédito, me diga onde foi que eu gastei. Você pede isso em português, você não precisa pedir isso com um código em Python, por exemplo, ou quando você vai para um software de edição de imagem, você também consegue pedir isso na língua natural que você usa. Isso tirou uma fricção de acesso às ferramentas que é gigantesca, e por isso que o ChatGPT em um mês atingiu 100 milhões de usuários. É o ritmo de adoção de uma ferramenta nova mais rápido da história. Foi ultrapassado depois pelo Threads, mas o Threads estava ali dentro do Instagram. Na verdade, você quase foi obrigado a criar um Threads porque tinha que Instagram. Mas nenhuma outra ferramenta conseguiu tantos usuários numa velocidade tão rápida, e isso fez todo mundo querer inteligência artificial ou ter medo da inteligência artificial e questionar. Foi, de fato, colocou isso na pauta. Desde então, pode passar, Helene, por favor? Várias discussões têm acontecido, várias delas aconteciam desde antes, tá? Um dos materiais que eu vou apresentar aqui é de um órgão que foi criado
criado em 2019, ou seja, antes de a gente estar aqui discutindo sobre inteligência artificial generativa. Mas tem uma discussão que é bastante longa e que entende que você precisa discutir governança, impactos e responsabilização nessas três esferas que casam com o que o Frederico trouxe. A gente precisa discutir a origem dos dados e o acesso aos dados, não só quando a gente diz que usou bases de dados, quais bases de dados influenciam muito. Um uso super comum, né? Assim, hoje eu estou como presidente da Associação do Mercado Publicitário. Várias agências tentam criar uma peça com uma foto do São João usando uma ferramenta chamada Midjourney, que é uma ferramenta de criação de imagem. O Midjourney não conhece o que é São João da Bahia, ele não tem esse repertório, ele não tem essa base. Por quê? Porque a base de desenvolvimento está nos Estados Unidos, o grupo de americanos nunca vieram aqui para a Cruz das Almas passar o São João, então eles não sabem o que é o São João, então não tem esse repertório, vejo. Quando a gente fala, além dos vieses, a gente fala dessas lacunas que ficam, e no Plano Nacional de IA, das lacunas a serem endereçadas é que a gente tem bases de dados nacionais e modelos nacionais. Os modelos são a segunda parte muito importante, porque é a forma como você pondera o que é ou não importante, como as decisões são tomadas por uma inteligência artificial, isso tem um impacto bastante grande. Então, se a inteligência artificial está operando e acontece um erro médico, de quem é essa responsabilização? Quais são as camadas de governança para que você possa ter várias checagens e evitar o máximo possível a chance de um erro médico na cirurgia, por exemplo, entendeu? E a gente vem para a aplicação, no caso da aplicação em si, na ponta, que você tem várias ameaças ao ambiente democrático, especialmente no momento eleitoral, quando a gente pensa em inteligência artificial generativa. É quando você usa os recursos que já existem para criar desinformação, para criar deepfake, para fazer ataques cibernéticos e esse tipo de coisa. Então, hoje as discussões estão tocando em pelo menos esses três pontos que formam a inteligência artificial. E daí pode passar, por favor. Mas a inteligência artificial não veio não foi criada para uma ameaça, né? Ela foi surgindo porque era uma forma de atender algumas demandas de uma maneira mais eficiente. Hoje, o nível de maturidade de investimento se fala sobre um super ciclo econômico que deve surgir justamente aqui no slide do Fred, da professora Suzana, de bioengenharia, inteligência artificial, enfim, esse ciclo de várias inovações tende a gerar, digamos, um catavento de crescimento econômico que vai gerar, segundo um banco americano chamado JP Morgan, só a inteligência artificial generativa tem um potencial de gerar um impacto de 7 trilhões de dólares no mundo, de PIB, né? Isso de produção agregada e tal. Há quem fala que nos próximos 20 anos vão ser 100 trilhões, dobrar a economia mundial em pouco mais de 20 anos, muito por conta dessa nova economia. E o slide seguinte fala já também que a professora Suzana falou, pode passar aí, que é de que a gente não está só tendo uma evolução, a gente está tendo uma mudança de ciclo. Se teve a primeira revolução industrial, que foi a da mecanização, a segunda com o uso da eletricidade, a terceira provocada pela digitalização, essa quarta é a inteligência artificial, quando os sistemas não humanos conseguem replicar a cognição humana, a nossa forma de pensar. Quando eu, ao invés de decidir o meu trajeto, eu olho no Waze, e o Waze decidiu por mim o meu trajeto, levando em consideração vários aspectos que muitas vezes eu nem sei o que ele considerou. Então, essa revolução industrial cognitiva traz oportunidades e traz desafios. O que eu acho interessante é que hoje a gente tem várias discussões sobre esse tema acontecendo em ambientes que estão além do escrutínio democrático, que tem estrutura de check and balance, que tem estrutura de representação. Acho que o nosso slide já dá o primeiro exemplo, que é bem recente. Nessa semana, eu acho, foi assinada uma convenção, o primeiro tratado internacional sobre inteligência artificial. Do ponto de vista jurídico, um tratado ele não tem força de lei, né? Ele é um conjunto de boas práticas em que os signatários se comprometem a seguir, mas naturalmente isso não é tão direto assim uma questão de responsabilização. Quando você lê esse tratado, está escrito na primeira linha a defesa de direitos humanos, a promoção da democracia e várias dessas coisas. O desenvolvimento econômico só vem mais para o final.
Para promover isso, o tratado traz várias boas práticas de avaliação de impacto e de responsabilização. Então, ele apresenta como os signatários devem criar estruturas legais que permitam que o desenvolvimento da inteligência artificial, essa é uma frase interessante da líder aí dessa discussão, ela fala que a tecnologia não deveria diminuir o nosso padrão civilizatório, a tecnologia da inteligência artificial deveria vir para aumentar o nosso padrão civilizatório de defesa de direitos individuais e de fortalecimento da democracia. Então, esse é um material hoje que ele já foi assinado pela União Europeia, pelo Reino Unido, pelos Estados Unidos. A Argentina e o México participaram das discussões, mas ainda não assinaram, e o Brasil não participou das discussões. Eu não sei dizer porquê, imagino o motivo. Pode passar, por favor. Antes desse tratado, a União Europeia aprovou uma regulação, aí tem força de lei, que vale na União Europeia. A primeira lei assim, mais robusta do mundo que trata sobre inteligência artificial, anos de discussão, e a grande inovação que a União Europeia trouxe foi o de modular as responsabilidades de acordo com o potencial de risco de cada aplicação, e qualquer aplicação que seja usada por um europeu precisa seguir a legislação europeia, ainda que seja feita por uma empresa americana, brasileira ou chinesa. Mas se um cidadão europeu utiliza essa solução, tem que seguir as políticas da União Europeia. E no início desse ano eu estava no evento que a comissária-chefe, que cuidou da discussão dessa lei lá no Parlamento Europeu, ela estava, e quando explicaram por que a União Europeia quis regular a inteligência artificial agora, que alguns podem achar que está muito cedo, ela deu um argumento muito simples, a gente precisa criar uma estrutura para que as pessoas confiem na tecnologia, para que elas possam usar a tecnologia, e a partir daí ela possa fazer diferença, de fato. Então, para além de qualquer discussão, as pessoas precisam ser protegidas. Esse foi o argumento que a Margareth trouxe. Pode passar ele, por favor. No ano passado, a gente teve aí um decreto presidencial, mas decretos presidenciais podem ser caçados em outras instâncias, do presidente americano, em que ele assinou vocês podem ver aqui, segurança, confiança e tal. O primeiro decreto presidencial que balizou, focado na inteligência artificial. Tem vários pontos. Um dos pontos, inclusive, fala sobre mercado de trabalho, de que é preciso ter uma estrutura para avaliar impactos no mercado de trabalho. Há um receio de você ter um problema social por conta de substituição de pessoas por tecnologia, e que você cria ações, ali ordena a criação de institutos para formação profissional para possíveis novas profissões ou para um remanejamento profissional. Além disso, faz sentido no caso americano, esse decreto fala sobre segurança nacional e fala também sobre ações que o governo americano está iniciando para que ele possa liderar em nível global a corrida da inteligência artificial. Tem 3 países que estão usando esse termo de liderar. Estados Unidos e China são os mais comuns, você tem hoje uma questão geopolítica. O terceiro país é a Arábia Saudita. Tem uma estratégia de inteligência artificial que é bastante agressiva e de forma aberta. Eles dizem que querem liderar o desenvolvimento de inteligência artificial no mundo, lembrando que a Arábia Saudita e China não são países democráticos. Então, a gente tem nos Estados Unidos um decreto, lembrando que os Estados Unidos está seguindo um modelo de regulamentação muito mais vertical. O Congresso americano, alguns dizem que é disfuncional, se é muito difícil algo passar. Óbvio que tem vários projetos de lei lá, mas que eu saiba ainda nada foi aprovado. Quando a gente veio para o Brasil, eu vou apresentar um slide que o Fred já mostrou, a gente apresentou o Plano Nacional de Inteligência Artificial. Ele é aberto com várias premissas de defesa de direitos, defesa da democracia, integridade da informação, prosperidade econômica, etc. Dentro dele tem um conjunto de ações que com certeza ainda vão ser mais amadurecidas. Uma delas é de chegar a oportunidade de o Brasil se tornar um polo de data center por ter energia de matriz renovável, seja por conta de hidrelétricas, ou seja por conta do hidrogênio verde. Tem iniciativas para formação profissional no nível técnico superior de pós-graduação. E também tem uma série de ações de como o governo pode usar a inteligência artificial para atender melhor o cidadão. Esse plano veio de um comitê, que está até citado aí, um conselho, que discutiu, não é um conselhão, esse é um conselho específico do MCT para discutir esse tema,
que discutiu por meses até chegar nesse material que foi apresentado na Conferência de Ciência e Tecnologia pelo presidente Lula, com ações que vão em várias linhas: formação profissional, estímulo à inovação, renovação industrial, entre várias outras coisas. Então, aqui tem uma iniciativa do Executivo também, ou seja, uma instituição democrática, tentando estimular e direcionar a inteligência artificial para que ela gere mais ativos do que passivos, né? Ou que diminuir os passivos e potencializar os ativos. Ele pode passar, eu acho que é o último ou penúltimo slide. Existe uma discussão, existem mais de 20 projetos de lei no Congresso Brasileiro que tratam sobre inteligência artificial. O mais amadurecido é um projeto de autoria do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Esse projeto está sendo discutido numa comissão especial sobre inteligência artificial no Senado. Ele quase foi votado, e é muito interessante acompanhar a dinâmica legislativa, porque tem, parece meio São João, assim, sabe? Olha a chuva, mentira, parece vai votar, não vai votar mais. Tá? Então quase votaram esse projeto, mas não votaram por falta de acordo entre as partes, e foram as partes, inclusive, do capital, assim, desalinhamento entre Febraban, Fiesp e Big Techs, que não chegaram num consenso. Acompanhar essas discussões democráticas é muito interessante, porque são muitos interesses sendo defendidos e todo mundo tem certeza que a sua visão está correta. Arbitrar isso é uma coisa magnífica. Olhando, a gente não entende como é que funciona, mas quando funciona, a gente acha, eu acho de fato muito, muito bonito. Depois de passar no Senado, tem que ir para a Câmara. Se a Câmara não alterar, isso vai para a sanção presidencial, mas hoje não tem data para votar. O que é que essa regulação brasileira ela propõe? Ela cria vários normativos, vários instrumentos jurídicos para que você possa responsabilizar, balizar e estimular o desenvolvimento de inteligência artificial. Uma dos questionamentos é de que você cria zonas cinzentas quando você tem algo novo, né? Então, se a pessoa usa inteligência artificial para isso, será que cabe na lei que já existe? Ou isso nem é crime, etc, etc. Essa é uma legislação que busca, de forma horizontal, ou seja, vai valer para todos os setores em atuação do Brasil, criar um arcabouço legal para que tudo que for feito usando inteligência artificial possa emplacar. E uma das discussões, isso dentro do nosso mundo acadêmico, é que as pessoas não conseguem concordar no conceito. Então, um quer que tire uma vírgula, quer que troque uma palavra, porque cada pequena mudança no conceito pode gerar uma implicação jurídica, pode abrir uma oportunidade, pode abrir um flanco ali de conformidade. Então, são discussões que são bastante interessantes. Terminando a fala, acho que o slide seguinte é para mostrar que, a meu ver, até eu já acompanho, as instituições democráticas estão funcionando, faz parte da democracia, a gente enxergar ela de forma transparente, então sempre parece que não está indo, né? Sempre parece que as coisas estão sendo mais devagar, ou que tem alguém ganhando a discussão e de repente o jogo vira e tal. A gente já tem decisões tomadas no Brasil, na esfera judicial, nas eleições, por exemplo, o TSE criou uma normativa, uma resolução específica falando sobre o uso de inteligência artificial, generativa, inclusive. Mas há um espaço bastante grande porque é um fenômeno que é muito dinâmico e que amadureceu muito recentemente. Então ainda tem uma discussão se você deveria mais estimular a inovação ou se você já deveria criar mais instrumentos de controle. Esse ainda não é um debate que eu saiba que tenha sido vencido, mas já existem várias decisões tomadas pelas instituições democráticas em diferentes lugares do mundo, inclusive no Brasil, para balizar o desenvolvimento da inteligência artificial. Então, aqui, né, o que eu vejo é que todos os projetos que foram aprovados tinham a premissa da defesa de direitos, tinham a premissa de preservação de democracia e tinham a premissa de conseguir fazer com que um eventual desenvolvimento econômico não aumentem a desigualdade. Isso vai ser um desafio gigantesco, assim, porque o ganho de produtividade esperado com inteligência artificial, ele, em tese, né, tende a ser absorvido pelos donos de capital e não pelas pessoas que têm o trabalho. Mas, enfim, essas discussões estão acontecendo. Acho que o próximo slide já é de finalização. É o que eu estava dizendo, né? Esse é um fenômeno que está acontecendo dentro, parte do planeta, lembrando que tem países não democráticos que também estão desenvolvendo inteligência artificial, inclusive para fins militares.
dentro de ambientes democráticos, seguindo as suas regras. Você tem muito questionamento, você tem muito... e uma disputa de interesses que eu acho que, até o momento, faz parte do jogo. Acho que o seguinte é só um agradecimento, tá? E também quem quiser baixar esse material, tem os links ali para as apresentações, para as leis e tal. Mas queria agradecer e quero debater agora com os colegas. Tá?